A sua redação é um monumento. Escreva o seu texto como Oscar Niemeyer fez Brasília. Olá, olá, meus queridos! Bem-vindos ao curso de Redação Enem do professor Murilov. Nesta e nas próximas aulas, nós vamos revelar todos os segredos para você chegar ao 900 mais em redação. E o primeiro deles é saber como começar o seu texto. Mas antes de você já ir para a folha de rascunho esboçar as suas ideias, é preciso ter claro na sua mente o seu projeto de texto. Essa etapa é a mais importante da prova. Mas por quê? Bem, nada que tenha uma base sólida é feito sem antes um planejamento. Por acaso você acha que os monumentos de Brasília feitos por Oscar Niemeyer não tiveram antes um projeto? Não é à toa que as obras arquitetônicas da nossa capital são destaque em todo o mundo. Houve ali muito planejamento. E para você tirar mais de 900 em redação, você precisa ter um plano em mente. Ninguém começa construindo uma casa já pegando os tijolos e o cimento. O início de tudo são os desenhos e o estudo do terreno. E se você já vê alguma construção que foi erguida sem antes ter um projeto, você deve ter percebido que não se tratava de algo monumental. E a sua redação não é um barracão de esquina. Mas assim como muitos brasileiros, infelizmente, não têm recursos suficientes para pagar pelos serviços de um arquiteto para você projetar sua moradia, você deve se perguntar, com 90 questões para fazer e mais uma redação, que tempo vai me sobrar para eu conseguir fazer um projeto de texto? Isso não me atrapalharia? Então, antes de iniciar o seu projeto de texto, vamos discutir sobre as suas estratégias de prova. No primeiro dia do Enem, você tem 90 questões divididas igualmente em linguagens e códigos e ciências humanas. Mas a minha dica é, não comece já resolvendo essas questões. Quando você abrir a prova do Enem, a primeira coisa que você vai fazer é ler o tema da redação e a proposta atentamente. Você vai mesmo querer deixar por último a leitura da coletânea? Pensa só, depois de resolver dezenas de questões, o seu cérebro já vai estar exausto e a chance de você não conseguir compreender o tema e possivelmente tangenciá-lo aumenta. Você precisa aproveitar os momentos iniciais da prova, em que você está descansado, para ler com atenção os textos motivadores. Tá bom, professor Murilov, então eu já devo começar direto pela redação? Não, nesse primeiro momento, você vai reservar de 10 a 15 minutos para ler a proposta do Enem e escrever o seu projeto de texto. E eu vou te passar aqui o melhor modelo de projeto, rápido e eficiente, para você não perder muito tempo na prova e poder se dedicar também às questões de linguagens e de humanas. E aqui a ideia é a seguinte, depois que você escreveu o seu projeto de texto, largue a sua redação e vá resolver algumas questões, em média de 15 a 30. Esse momento é importante para você solidificar as suas ideias sobre o tema e deixar a sua mente livre para conseguir fazer uma revisão sobre o que você planejou. Quando a gente acaba de escrever um texto, ou nesse caso um projeto, o nosso cérebro ainda está viciado naquelas ideias que você acabou de colocar no papel. Por isso é tão importante você deixar esperando o seu planejamento, para depois retornar com a sua mente menos viciada naquilo que já estava no seu plano. Isso vai te ajudar a ter um olhar mais crítico e, com isso, você vai poder perceber algumas possíveis incoerências e falhas argumentativas nas suas ideias. O objetivo é sempre melhorar. E depois de resolver algumas questões, você vai poder lapidar com mais clareza as suas ideias. Certinho então, professor Murilov, mas sobre as questões que eu vou resolver depois do projeto de texto, elas devem ser quais? Linguagens ou humanas? Bem, isso vai depender do curso e da faculdade em que você quer ingressar. Você já pesquisou os pesos cobrados em cada uma das áreas de conhecimento do Enem? Os momentos iniciais da prova são os mais importantes. Aqui a sua chance de acerto é maior. Então comece pelas questões que valem mais pontos para garantir a sua vaga. Se elas valerem a mesma pontuação, resolva de 10 a 15 questões de cada. Seja equilibrado. Prova não é só sobre resolver questões, é acima de tudo sobre ter uma boa estratégia e organização. E lembre-se de que no dia da prova você vai ter que ler por mais de 5 horas seguidas. Como anda o seu hábito de leitura? Você consegue ler por quantas horas seguidas sem se cansar? Se você ainda não tem esse hábito, não se desespere. Estamos em tempo para você conseguir chegar ao nosso objetivo. Se você não tem um hábito de leitura diária, comece lendo pelo menos 10 minutos por dia. Escolha um assunto de que você goste, mas de preferência notícias que possam ser relevantes para te ajudar com o conhecimento de mundo para a redação.
E a cada 3 dias, vá aumentando mais 10 minutos. Eu tenho certeza de que, quando você conseguir ler por 2 horas seguidas sem se cansar, você estará pronto para resolver a prova do Enem. E com essa preparação, depois de resolver por volta de 30 questões, você não estará nem um pouco cansado e vai poder voltar para o seu projeto de texto e escrever o rascunho da sua redação. Não vá escrevendo diretamente na folha de redação. É fundamental que você revise o seu rascunho antes de passar a limpo. O momento de releitura do rascunho é o momento em que você vai perceber alguns erros gramaticais, algumas repetições de palavras ou outras possíveis incoerências que poderiam fazer você perder nota. Então, depois de escrever o seu rascunho, termine a sua prova. Faça as questões que estão faltando. Quando estiver no final do Enem, pare tudo e vá passar sua redação a limpo e marcar as questões no gabarito. Essa é, sem dúvida, a melhor estratégia de prova. Mas agora que você já sabe como se organizar na hora do Enem, você precisa aprender a como fazer um projeto de texto, que deve conter o planejamento dos 4 parágrafos da sua redação. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tudo deve começar com a sua tese. Nas próximas aulas, nós vamos ter um momento dedicado exclusivamente para a formulação da tese, mas a princípio, vamos nos ater somente à sua característica principal, que vai te ajudar na construção do seu projeto. A tese consiste na escolha de 2 responsáveis pelo problema em questão. Então, leia atentamente o tema e se pergunte: por que esse problema ainda persiste na sociedade brasileira? Quem são os culpados? E aqui vai uma dica. Normalmente, os culpados são o Estado e a sociedade. Basta agora só estabelecer uma conexão entre a responsabilidade dos órgãos estatais e do corpo social para finalizar a sua ideia da tese. Com a tese escolhida, você já tem um assunto dos seus 2 parágrafos de desenvolvimento. O que está faltando agora para você é a escolha de um repertório sociocultural. Se você ainda não sabe muito bem o que é um repertório sociocultural, fique tranquilo, porque nós também vamos ter uma aula sobre esse assunto. Mas, rapidamente, um repertório seria você trazer informações de outras áreas do conhecimento, como história, filosofia, literatura, cinema, entre outras. E aqui vale quase tudo. Eu já vi repertórios sendo usados em redações nota 1000 de todo tipo, como filmes, séries, canções e até mesmo pinturas. Mas atenção, você precisa escolher no mínimo 3 repertórios. Você precisa de um repertório para a introdução e mais 2 para os parágrafos de desenvolvimento. E na conclusão, não precisa ter um repertório? Ao final da aula, você vai ver que na conclusão, o repertório que aparece é o mesmo da introdução. Mas não se apresse, quando a gente chegar lá, você vai entender. Até agora, então, você já tem a sua tese com os 2 responsáveis pelo problema em questão e 3 repertórios socioculturais. O nosso projeto está quase pronto. O que você precisa agora é de uma solução para os problemas que você identificou. O Enem, diferentemente de outros vestibulares, exige que o candidato apresente uma proposta de intervenção detalhada para cada um dos problemas expostos na sua argumentação. E como deve ser feita essa parte do projeto? Você deve responder a estas perguntas para conseguir fazer uma boa proposta. Quem deve fazer, o que deve ser feito, como se deve fazer e para que deve ser feito. Em resumo, você precisa mostrar um agente, uma ação, um meio e uma finalidade. Tudo bem detalhado, viu? E é isso que você vai apontar no seu projeto de texto. Organize em tópicos para otimizar o seu tempo. Vá apontando de maneira sucinta o que você pensa ser o ideal para resolver o problema identificado na frase temática. Depois de ter pronto o seu projeto de texto, que agora contém a tese com os núcleos de argumentação, os 3 repertórios e os 5 elementos da sua proposta de solução, você estará pronto para fazer o rascunho da sua redação. Mas calma, não comece agora. Lembre-se que o ideal é você resolver algumas questões antes de revisar atentamente as ideias do seu projeto. Só então você estará apto para escrever o seu rascunho. No momento de elaboração do rascunho, você precisa de um modelo que possa guiar você em como organizar os tópicos do seu projeto de texto. Vamos começar pela introdução. Nela, você vai precisar de 3 frases. Na primeira, você vai usar um dos repertórios que você já separou no seu projeto, fazendo uma alusão ao tema, isto é, começando a dar uma ideia sobre o assunto.
Em seguida, você já deve apresentar de fato o tema, e aqui vale resgatar as palavras da frase temática, para você deixar bem claro para o corretor do Enem que compreendeu o tema e que domina o assunto. Por fim, chega o momento mais importante da sua redação, a apresentação da sua tese. Agora é a hora de você expor o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o problema em questão. Nesta última frase da introdução, você pode começar com: diante desse cenário, é possível perceber que, ou nesse sentido, fica evidente que. Após esse início de frase, você identifica os responsáveis pelo problema exposto na frase temática e por aquilo que eles são culpados. Até esse ponto da sua redação, o corretor deve saber tudo sobre como seu texto vai se desenvolver. Uma introdução é uma apresentação e a sua organização é indispensável para isso. Agora, para os 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai precisar de 4 frases. Na primeira, você vai simplesmente retomar a sua tese. Não ela toda, na verdade, mas só aquela parte que diz respeito ao primeiro responsável pelo problema. Lembra que eu disse que normalmente os culpados são o Estado e a sociedade? Então, digamos que primeiramente você vai apresentar as falhas dos órgãos estatais na resolução desse conflito. Com isso, você vai escrever com outras palavras o que já tinha mostrado na tese. Isso vale tanto para o primeiro quanto para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Em seguida, é a hora de você trazer o segundo e o terceiro repertórios dos tópicos que você organizou no seu projeto de texto, um para cada parágrafo do desenvolvimento. Nas próximas aulas, você vai ter dicas de repertórios coringas que podem ser usados para vários temas de redação, isto é, repertórios que se encaixam nos mais diversos contextos. Com isso, você vai estar preparado para qualquer proposta de redação. E depois que você tiver exposto o seu repertório, estará na hora de argumentar. Aqui, você vai justificar o seu posicionamento, mostrando para o corretor do Enem por que você entende que aquilo é um problema. Use frases como "isso ocorre porque" ou "essa problemática se deve ao", para que você consiga responsabilizar os culpados pela persistência do problema em questão e expor os erros cometidos por eles. Nesse momento, podem entrar pesquisas e dados estatísticos para comprovar a sua argumentação, o seu ponto de vista. E ao final de cada parágrafo de desenvolvimento, vem uma parte muito importante que você não pode esquecer: o fechamento. Nesse momento, você vai retomar a ideia de todo o parágrafo, deixando bem evidente as causas da persistência do problema. Mas cuidado para não fazer nesta última frase um resumo da sua proposta de solução. Muitas vezes, quando eu vou corrigir as redações dos meus alunos, eu vejo esse problema. No desfecho do parágrafo de desenvolvimento, você vai só retomar as ideias mais importantes, enfatizando o porquê de o problema não ter sido solucionado. E por fim, chega a hora da sua conclusão. Para iniciar este último parágrafo, você não deve já escrever direto a sua proposta de solução com os elementos que foram colocados no seu projeto. Antes de tudo, você deve mostrar para o corretor a necessidade de haver uma solução. Use frases como "urge, portanto, que medidas sejam tomadas para", e assim você já poderá escrever a sua proposta de intervenção. Agora, volte para os tópicos do seu projeto de texto e acrescente um detalhamento para cada um deles, isto é, o seu agente, a ação, o meio e a finalidade. Como você tem 2 problemas para resolver, você precisa de 2 propostas. Mas calma, só a primeira precisa ser bem detalhada. A segunda pode ser mais sucinta, com apenas os elementos que você já trouxe no seu projeto de texto. E agora, para fecharmos a sua redação nota 1000, falta só a última frase do texto. Lembra que eu disse que você precisaria de 3 repertórios para os 4 parágrafos da redação e que você deveria repetir o repertório da introdução na conclusão? Isso acontece porque essa estratégia garante que o seu texto tenha circularidade, de modo que o fim se reconecte com o começo. Use frases como "somente assim será possível que", e você apresenta o repertório sociocultural da introdução, que normalmente apresenta um ideal que deveria ser seguido pela sociedade brasileira, que está enfrentando um problema exposto na proposta de redação. Pronto, basta só correr para o abraço e esperar pela sua redação nota 1000. Eu passei aqui para vocês as melhores estratégias de prova, de projeto de texto e de rascunho para você se sair muito bem na redação. Mas ainda não acabamos. Depois desta aula, faça uma leitura do primeiro capítulo do nosso livro para você revisar todas as ideias que acabamos de discutir e escreva a sua primeira proposta de redação do professor Murilov.
Se tiver dúvidas, volte a esta aula para você escrever seguindo os passos dessa estrutura nota 1000. Em breve nos encontramos, meus queridos, para discutir sobre algo muito importante, a interpretação do tema da redação. Fica aqui um grande abraço do Murilov e até a próxima!